Você já teve a sensação de que algo grande está para acontecer? Guerras, pandemias, desastres naturais, crises espirituais? Será que estamos mesmo vivendo os fins dos tempos? Essa pergunta ecoa há séculos, mas hoje, mais do que nunca, ela ressurge com força entre os fiéis e os céticos. Neste vídeo, vamos investigar profundamente o que a Bíblia e a tradição da Igreja ensinam sobre o fim dos tempos. Vamos decifrar sinais, confrontar interpretações e refletir sobre o que realmente significa esperar e viver o fim. Se prepare. Talvez o verdadeiro apocalipse não seja o que você pensa. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe suas reflexões nos comentários. Agora sim, vamos começar. O fim sempre assustou a história da espera pelo apocalipse. Desde que o homem passou a registrar sua história, o medo do fim o acompanha. Dos antigos egípcios aos povos indígenas, dos filósofos gregos aos profetas hebreus, sempre existiu a intuição de que o mundo, como o conhecemos, teria um desfecho dramático, uma espécie de julgamento final, de recomeço ou de ruína definitiva. No entanto, no cristianismo, essa noção do fim dos tempos não é apenas uma ideia simbólica ou filosófica. É uma promessa concreta, feita por Jesus Cristo, reafirmada pelos apóstolos e constantemente relembrada pela Igreja. Mas o que realmente significa essa promessa? E por que tantos hoje acreditam que ela está prestes a se cumprir? O que Jesus disse sobre o fim? Vamos começar com as palavras do próprio Cristo. No Evangelho de Mateus 24, versículo 3, os discípulos perguntam diretamente a Jesus: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? A resposta de Jesus é longa, simbólica e muitas vezes mal interpretada. Ele fala de guerras, fomes, terremotos, perseguições aos cristãos, falsos profetas e aumento da maldade. Diz ainda, em Mateus 24, versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Poderíamos parar aqui por um momento. Será que já não vivemos isso? Guerras em ascensão, escândalos em todas as esferas, ódio gratuito nas redes sociais, indiferença ao sofrimento humano. O amor está esfriando, mas Jesus continua e afirma em Mateus 24, versículo 14, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Essa afirmação sempre gerou debate. Alguns dizem que já cumprimos essa missão. Afinal, o cristianismo chegou aos 4 cantos do planeta. Outros afirmam que ainda não, que o evangelho verdadeiro está obscurecido, que muitas nações conhecem o nome de Cristo, mas não a sua verdade. A história é cíclica e o medo do fim também. É importante lembrar que não somos a primeira geração a pensar que o mundo está perto do fim. No ano 1000, muitos cristãos acreditavam que o milênio marcaria a volta de Cristo. Durante a peste negra, no século XIV, o medo do apocalipse era quase palpável. Cidades inteiras eram destruídas, os mortos enchiam as ruas. Com as guerras mundiais no século XX, mais uma vez a sensação de fim tomou conta do mundo. No entanto, o mundo continuou. Isso significa que os sinais estavam errados? Ou será que Jesus quis dizer que o fim não seria um evento com data, mas um processo, algo progressivo, que se acelera à medida que o coração humano se distancia de Deus? O que a Igreja Católica ensina? A Igreja sempre teve muito cuidado ao falar sobre escatologia. Ao contrário de certas seitas que marcam datas para o fim do mundo e que depois são desmentidas pelo tempo, a Igreja nunca afirmou quando o fim virá. Ela se baseia no que Jesus disse em Mateus 24, versículo 36. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas somente o Pai. Mas isso não significa que devamos ignorar os sinais.
A tradição católica ensina que antes do retorno de Cristo haverá uma grande apostasia, abandono da fé, a revelação do anticristo, uma tribulação intensa, espiritual e material. E, por fim, o triunfo definitivo de Cristo e o juízo final. Esses elementos estão presentes nos evangelhos, nas cartas de Paulo, no Apocalipse de João e também nos escritos de muitos santos, doutores da Igreja e místicos ao longo da história. Vivemos uma grande apostasia. É impossível ignorar que muitos países, outrora cristãos, hoje vivem como se Deus não existisse. Na Europa, igrejas se transformam em museus. Em muitos países, jovens abandonam a fé em massa. A moral cristã é ridicularizada. O pecado é celebrado publicamente. A fé tornou-se motivo de piada e a indiferença espiritual virou norma. Estamos vendo diante dos nossos olhos uma geração que não apenas se distancia de Deus, mas nega ativamente a sua presença. O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses 2, versículo 3, adverte: ninguém vos engane de modo algum, porque isto não acontecerá sem que antes venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Quem é esse homem? Quando será revelado? Falaremos disso nas próximas partes. O juízo começa pela casa de Deus. Outro ponto importante que muitos cristãos preferem ignorar é que o julgamento começa pelos próprios crentes. Isso está na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Pois já é tempo de começar o julgamento pela casa de Deus. Ou seja, antes que Deus julgue o mundo, ele julgará a igreja. Isso significa que não basta ter uma cruz no peito ou o nome católico no batismo. O que vale é viver com autenticidade a fé. E o que mais vemos hoje? Cristãos mornos que relativizam o evangelho, que preferem agradar o mundo a seguir a verdade. Em Apocalipse 3, versículo 16, o Senhor diz: mas porque és morno e não és frio nem quente, estou para vomitar-te da minha boca. O fim já começou? Talvez o erro mais comum ao falar do fim dos tempos seja pensar nele como algo repentino, como se, de um dia para o outro, tudo explodisse e Jesus aparecesse nos céus. Mas a tradição bíblica e a patrística sugerem que o fim pode ser um processo histórico, moral, espiritual, que vai se intensificando com o tempo. O próprio Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 675, afirma: antes do advento de Cristo, a Igreja deverá passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. Essa provação virá na forma de uma impostura religiosa, um falso evangelho que oferece ao homem uma salvação sem cruz. Não parece com algo que já vemos? Um mundo em colapso. Sinais ou coincidência? Poderíamos citar centenas de eventos atuais que se encaixam nos sinais descritos por Jesus. Só nos últimos anos tivemos guerras em larga escala, Ucrânia, Oriente Médio, pandemias globais, como a Covid-19, crises alimentares e inflação, desastres naturais em escalas inéditas, tecnologia invadindo a vida e a consciência humana, e o crescimento de movimentos anticristãos, inclusive dentro da própria igreja. Mas talvez o mais assustador não seja o que vemos, e sim o que aceitamos como normal. O pecado foi normalizado, a mentira se tornou cultura, a fé virou um produto, a cruz virou um símbolo decorativo, e a eternidade esquecida. A pergunta permanece: estamos vivendo os fins dos tempos? Com base nos sinais, nas escrituras e na tradição, a resposta parece cada vez mais clara. Não estamos mais no início, estamos no processo. Mas atenção, o fim dos tempos não é um fim de destruição, mas um fim que aponta para um novo começo. A vinda de Cristo não é motivo de pavor para quem vive com fé, mas sim de esperança. Os sinais dos tempos, profecias, advertências e os ecos do fim.
Se na primeira parte do vídeo estabelecemos as bases históricas, espirituais e culturais do tema, agora mergulhamos em um território ainda mais sensível e fascinante: os sinais. Porque afinal, se há um fim, ele certamente não chegará sem aviso. Haverá sinais. É impossível tratar do fim dos tempos sem nos depararmos com os evangelhos. Em especial, o capítulo 24 de Mateus, que é praticamente um discurso escatológico completo de Jesus. Ali, Cristo não fala em parábolas. Ele é direto, claro e até sombrio. Em Mateus 24, versículo 6, ele diz: Vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não será o fim. Note o peso das palavras. Jesus está dizendo que o caos não é o fim, mas um prenúncio, um aviso. E mais, o versículo seguinte aprofunda o cenário. Mateus 24, versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em diversos lugares. Qualquer pessoa minimamente atenta ao noticiário internacional sabe que guerras, fome e catástrofes naturais já não são eventos raros. Mas será isso o cumprimento da profecia? Ou esses sinais sempre existiram? O argumento cético. Um dos principais questionamentos sobre a escatologia bíblica é: essas coisas sempre aconteceram, terremotos, guerras, pestes, por que agora seria diferente? A resposta está na intensidade e simultaneidade. Jesus fala de uma geração que verá todos esses sinais acontecendo ao mesmo tempo. Uma época onde os eventos não serão isolados, mas globais e cada vez mais frequentes, como dores de parto. Essa expressão aparece em Mateus 24, versículo 8. Mas tudo isso é apenas o começo das dores de parto. Aqui há uma analogia poderosa. As dores de parto vêm em ondas, com intervalos que vão diminuindo e uma intensidade crescente até o nascimento. É exatamente assim que os estudiosos da escatologia veem os sinais. Cada crise, cada desastre, cada movimento social seria como uma nova contração, anunciando o nascimento de uma nova era, ou o fim desta. Os 3 níveis de sinais. Teólogos e estudiosos dividem os sinais dos tempos em 3 categorias. Sinais naturais: terremotos, fomes, pandemias, incêndios, fenômenos climáticos extremos. Sinais sociais e morais: degradação da moral, corrupção generalizada, perversão dos costumes, banalização da vida. Sinais espirituais: apostasia, falsas doutrinas, perseguição religiosa, perda da fé. Vamos aprofundar cada uma delas. 1. Sinais naturais. A terra geme. Segundo o apóstolo Paulo, em Romanos 8, versículo 22. Sabemos que toda a criação geme e sofre como que em dores de parto até agora. Os registros científicos comprovam: nunca houve tantos terremotos com magnitude superior a 6,0 por ano como nas últimas décadas. As alterações climáticas se intensificam, o degelo polar acelera, secas se agravam e o planeta responde ao desequilíbrio causado por ações humanas. Mas mais do que um colapso ecológico, o que os padres da igreja enxergavam nesses fenômenos era um sinal espiritual. O distanciamento da humanidade de Deus reflete na criação. Como disse São João Crisóstomo, a criação geme por causa dos pecados dos homens. A natureza é ferida quando o homem se afasta do Criador. 2. Sinais sociais e morais. Agora entramos em uma das áreas mais delicadas. A moralidade ocidental, moldada por séculos sob princípios cristãos, vem sendo desconstruída. O que antes era considerado um valor, hoje é ridicularizado. O que antes era visto como perversão, hoje é celebrado. Em 2 Timóteo 3, versículos 1 a 5, São Paulo descreve com impressionante precisão os traços de uma geração dos últimos tempos.
Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Uma análise fria desses versículos revela um retrato assustadoramente atual. Estamos diante de uma sociedade doente, onde o relativismo moral tomou o lugar da verdade e a fé foi substituída por ideologias. É claro que cada época tem seus desafios morais, mas o diferencial aqui é a globalização da imoralidade, a inversão generalizada dos valores e a indiferença espiritual, que nos leva ao terceiro tipo de sinal. 3. Sinais espirituais. Talvez o mais silencioso e mais mortal. A apostasia, abandono da fé, é um dos sinais mais claros do fim. E ela não acontece de forma abrupta. Ela é sutil. Começa pela frieza espiritual, continua com o desinteresse e culmina com o desprezo pelas verdades da fé. Em 2 Tessalonicenses 2, versículo 3, Paulo alerta: ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que venha antes a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. O número de católicos que abandonam a prática da fé cresce a cada ano. Em países tradicionalmente cristãos, igrejas estão sendo vendidas, transformadas em bares, cafés ou museus. Muitos cristãos acreditam em alguma força superior, mas rejeitam a doutrina, os sacramentos e a moral cristã. Além disso, vemos o surgimento de falsos profetas, gurus modernos, ideologias travestidas de espiritualidade e uma crescente perseguição à fé, seja explícita, seja camuflada em discursos de progresso. Uma geração marcada pelo sono espiritual. A grande questão não é se os sinais estão aí, mas se estamos atentos a eles. Jesus nos adverte em Mateus 24, versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. E mais à frente, em Mateus 25, na parábola das 10 virgens, vemos o drama do sono espiritual. Metade das virgens, embora esperando o noivo, estavam despreparadas. Quantos de nós vivemos assim hoje, à espera de algo grandioso, mas despreparados? Cheios de fé no discurso, mas vazios de óleo na alma. Os sinais não são para assustar, mas para acordar. Aqui reside a chave espiritual dessa reflexão. Os sinais não são uma sentença de terror. Eles são chamados à vigilância. A própria palavra apocalipse vem do grego apocalipsis, que significa revelação. O Apocalipse não é um livro de destruição, mas de revelações espirituais. Ele revela o que está por trás da cortina visível da história, uma batalha espiritual entre o bem e o mal, entre a fé e a apostasia, entre o cordeiro e a besta. Um alerta ou um convite. Quando olhamos para os sinais dos tempos com os olhos da fé, entendemos que não se trata de um filme de terror cósmico, mas de um grito de amor divino. Deus não quer nos assustar, Ele quer nos salvar. E a pergunta que fica é: estamos ouvindo os sinais ou estamos dormindo espiritualmente, como na parábola das virgens? Profecias e revelações. O fim dos tempos no Apocalipse e em Daniel. Após explorarmos os sinais do fim dos tempos, entramos agora nas profecias bíblicas, especificamente nos livros de Daniel e Apocalipse, que oferecem visões detalhadas sobre o futuro espiritual da humanidade. Esses livros não são apenas narrativas de acontecimentos passados, mas revelações que se projetam para o futuro, muitas vezes de maneira enigmática e simbólica. Os cristãos interpretam essas profecias como um convite a compreender o desenrolar dos tempos finais e a importância da vigilância espiritual. Daniel, o profeta das visões apocalípticas.
O livro de Daniel é frequentemente considerado um dos pilares da escatologia bíblica, pois contém várias visões que apontam para o futuro, especialmente para os tempos que antecedem o fim do mundo. Em Daniel 2, o profeta revela o sonho de Nabucodonosor, que representa as grandes civilizações que dominarão o mundo até a vinda do Messias. Daniel vê uma estátua composta de várias partes: cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e pés misturados de ferro e barro. Cada parte da estátua representa um império, começando com Babilônia e indo até o Império Romano. A profecia culmina com uma pedra que não foi cortada por mãos humanas, que destrói a estátua e cresce para se tornar um grande monte, simbolizando o reino de Deus que será eterno. Este símbolo de uma pedra destruidora é chave para entendermos o final dos tempos, pois indica que, após os reinos do mundo, será o reino de Deus que prevalecerá. Daniel 2, versículo 44 nos diz: Nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído, e este reino não passará a outro povo. Ele despedaçará e consumirá todos esses reinos, mas ele permanecerá para sempre. A revelação de Daniel é clara. Embora impérios poderosos possam surgir e cair, o reino de Deus será invencível e eterno. O livro de Apocalipse, a revelação final. Ao contrário de Daniel, o Apocalipse de São João não se limita a um império terreno, mas se projeta para o fim dos tempos de uma maneira universal e cósmica. O livro de Apocalipse fala sobre o conflito final entre o bem e o mal, representado pela luta entre o Cordeiro, Cristo e a Besta, representação do mal e do Anticristo. O Apocalipse é um livro altamente simbólico, cheio de imagens poderosas como os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus. Esses símbolos têm sido interpretados de diversas maneiras ao longo dos séculos. No entanto, o ponto central de todo o livro é a vitória de Cristo sobre o mal e o estabelecimento do reino de Deus. Um dos momentos mais marcantes do Apocalipse é a visão de João sobre a grande batalha final, que acontece no Apocalipse 19, versículos 11 e 16. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e com justiça julga e guerreia. Seus olhos são como chama de fogo, e sobre a sua cabeça há muitos diademas. Ele tem um nome escrito que ninguém sabe, senão ele mesmo. Esta passagem descreve a segunda vinda de Cristo, que com grande poder e glória derrotará o mal de uma vez por todas. Ele virá não mais como um servo humilde, mas como o Rei eterno e vencedor. O mistério do Anticristo. Um dos grandes mistérios abordados no Apocalipse é a figura do Anticristo, o ser maligno que se levantará para enganar as massas e tentar usurpar o lugar de Cristo. Em Apocalipse 13, versículo 18, encontramos a famosa cifra 666. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é o número de um homem, e o seu número é 666. Durante séculos, estudiosos tentaram decifrar a identidade do Anticristo. Alguns sugerem que o 666 pode ser um código para identificar figuras históricas ou políticas específicas, mas o mais importante é entender que o Anticristo é um espírito de engano que tenta distorcer a verdade e seduzir os fiéis para a apostasia. O Anticristo não é uma pessoa isolada, mas um sistema de valores e de ideologias que se opõem ao reino de Deus. Esse espírito anticristão pode ser encontrado em tudo o que nos afasta de Cristo e de sua verdade, e, portanto, se manifesta em várias formas ao longo da história. O grande juízo final. À medida que o Apocalipse avança, o juízo final se aproxima. Todos serão chamados a prestar contas diante de Deus. No Apocalipse 20, versículo 12, é dito:
Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se livros. Outro livro foi aberto, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Este é o momento decisivo, onde todas as ações humanas serão avaliadas diante de Deus. Aqueles que perseveraram na fé e viveram segundo seus ensinamentos serão recompensados com a vida eterna, enquanto os que rejeitaram a Deus enfrentarão a separação eterna. O conceito de juízo final é para muitos uma fonte de temor, mas para os fiéis também é uma razão de esperança. Pois, como diz Apocalipse 21, versículo 4, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, nem haverá luto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Esse é o grande final da história. Não a destruição, mas a restauração da criação, a redenção final do mundo e da humanidade. O papel da Igreja nos últimos tempos. Antes de chegarmos ao fim da história, a Igreja tem um papel crucial nos últimos tempos. Como o corpo de Cristo, ela está chamada a ser luz nas trevas, a testemunhar o Evangelho até os confins da terra, a reconhecer os sinais e, principalmente, a preparar o coração dos fiéis para a vinda do Senhor. Objeções comuns e aprofundamento espiritual. O que realmente está em jogo? À medida que avançamos nas reflexões sobre o fim dos tempos, é importante abordar algumas objeções comuns que surgem quando discutimos temas como o Apocalipse, as profecias bíblicas e o fim do mundo. Muitos cristãos, até mesmo aqueles que têm uma fé profunda, podem se sentir desconfortáveis ou céticos em relação a essas previsões. Para outros, a ideia do juízo final ou da vinda de Cristo pode parecer distante ou até irrelevante. Então, como devemos entender essas questões e o que elas significam para a nossa vida espiritual hoje? O fim do mundo, mito ou realidade? Uma das principais objeções que surgem é a ideia de que o fim do mundo é apenas um mito ou uma metáfora. Para alguns, as visões apocalípticas podem parecer fantasiosas, como algo destinado a um passado distante ou a um futuro imaginário. A história da humanidade tem nos mostrado diversos momentos em que a humanidade acreditou que estava prestes a viver o fim do mundo. No entanto, até agora, a Terra ainda está aqui. A dúvida sobre a realidade das profecias é legítima. Porém, a questão não é se o fim do mundo virá de maneira física e catastrófica, mas se a nossa visão de propósito e salvação está de acordo com a verdade revelada por Deus. O Apocalipse e as profecias de Daniel não são necessariamente previsões literais do futuro, mas alertas espirituais sobre a necessidade de estar preparado para o encontro com Deus em qualquer momento. Na verdade, o próprio Cristo, em várias passagens, falou sobre os últimos tempos de forma simbólica, mas também advertiu sobre a necessidade de vigilância. Em Mateus 24, versículo 36, ele disse: "Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai." A profecia, portanto, não deve ser vista como uma previsão literal de um cataclismo futuro, mas como uma advertência de que precisamos estar preparados espiritualmente em todos os momentos, pois o fim pode chegar em qualquer hora. Isso implica viver uma vida de santidade e de vigilância constante. O juízo final, medo ou esperança? Outra objeção comum está relacionada ao juízo final. A ideia de ser julgado por Deus pode causar medo, especialmente se não entendermos corretamente o caráter de Deus. Muitos podem temer que esse juízo seja apenas um ato punitivo, onde todo erro e pecado serão exatamente cobrados. Contudo, a mensagem cristã sobre o juízo final não é apenas sobre punição, mas sobre redenção. O juízo final
como descrito no Apocalipse, é também o momento da restauração. Deus, ao julgar, não busca condenar, mas purificar e restaurar a humanidade e o mundo. A esperança cristã é que, através de Cristo, temos a chance de sermos reconciliados com Deus e, ao final, termos nossos pecados perdoados. Em Apocalipse 21, versículo 4, encontramos uma bela descrição do que acontece após o juízo. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, nem haverá luto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Assim, o juízo final, em sua essência, é o momento da vitória de Deus sobre o mal, e não um simples evento de punição. Ele marca a transformação do sofrimento humano em glória divina. O anticristo, simbolismo ou realidade? Muitas pessoas ficam confusas ou até temerosas ao pensar no anticristo e nas suas ações maléficas. O conceito de anticristo tem sido muito discutido ao longo da história, sendo frequentemente associado a figuras políticas ou religiosas específicas. Contudo, a visão mais ampla da Bíblia nos ajuda a entender que o anticristo não é apenas uma pessoa, mas um sistema de pensamento, uma mentalidade oposta ao reino de Deus. A palavra anticristo não é mencionada no Apocalipse, mas está fortemente associada aos ensinos de João em suas epístolas. No 1 João 2, versículo 18, ele escreve: Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que é a última hora. Aqui vemos que anticristos são mais do que uma única pessoa maligna. Eles representam todas as forças que se opõem à verdade de Cristo. O anticristo pode ser qualquer ideologia ou ação que distorce a mensagem de Cristo e leva as pessoas à mentira e à destruição espiritual. Portanto, ao invés de esperar por um único líder maligno, devemos estar atentos aos sinais de falsas doutrinas, de materialismo, de individualismo extremo e outras formas de engano espiritual que dominam o mundo moderno. Há dúvida sobre a necessidade de vigilância. Muitos podem perguntar: por que devo me preocupar com o fim dos tempos? Não estamos longe disso? A resposta é simples. A vigilância espiritual não é apenas uma preparação para o fim do mundo, mas para qualquer momento da nossa vida. Em Mateus 24, versículo 42, Jesus nos exorta: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. A necessidade de vigilância é algo que transcende a ideia de um fim cataclísmico. A vigilância é sobre a preparação constante, sobre manter a fé viva em nosso dia a dia. O fim pode não vir imediatamente, mas o nosso encontro com Deus pode acontecer a qualquer momento, seja pela morte ou pela segunda vinda de Cristo. O que realmente importa é como vivemos agora. Estamos prontos para nos encontrar com Deus. O papel da igreja nos últimos tempos. É vital entender o papel da igreja nos últimos tempos. Ela não deve ser vista apenas como uma instituição religiosa, mas como a guardiã da verdade e a testemunha de Cristo no mundo. A igreja está chamada a ser luz nas trevas e a preparar os fiéis para a vinda do Senhor. A verdadeira missão da igreja é evangelizar, ensinar a verdade do Evangelho e, acima de tudo, viver segundo os ensinamentos de Cristo como sinal de esperança para o mundo, preparando-se para o encontro com Deus. Agora que exploramos profundamente os sinais do fim dos tempos, as profecias bíblicas, os questionamentos e as objeções comuns, é hora de refletirmos sobre o que tudo isso realmente significa para cada um de nós. O que aprendemos sobre a vinda de Cristo e o fim do mundo? Como esses conceitos moldam nossa espiritualidade e nosso relacionamento com Deus? Este é o momento de unir tudo o que discutimos e entender como essas ideias impactam nossa vida diária e a maneira como nos preparamos para o encontro com Deus. A preparação espiritual. Uma jornada contínua.
Vivemos em uma era de incertezas, onde as promessas de paz e prosperidade podem muitas vezes nos afastar da verdadeira preparação espiritual. O fim dos tempos não é apenas um evento a ser temido ou antecipado, mas uma realidade que nos chama a viver uma vida vigilante, a estar atentos à presença de Deus e ao seu plano para nossas vidas. Em Mateus 25, versículo 13, Jesus nos alerta: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Essa vigília é, na verdade, uma preparação constante para nos encontrarmos com o Senhor, seja na sua segunda vinda ou no nosso passamento. A preparação espiritual não é algo que acontece apenas nos momentos de crise ou medo, mas deve ser uma prática diária. Isto é, cultivar a oração, a caridade, a justiça, o perdão e viver os mandamentos de Cristo com fidelidade. O sentido do juízo final, a vitória do amor. Muitas vezes, ao falar sobre o juízo final, somos tomados pelo medo do que podemos encontrar. A imagem de Deus como um juiz severo que vem punir os maus pode ser difícil de aceitar. No entanto, como vimos ao longo deste estudo, o juízo de Deus é, na verdade, a expressão do seu amor perfeito. Deus não deseja a condenação de ninguém, mas a salvação de todos. O juízo final é, na realidade, um momento de purificação e restauração, onde o reino de Deus se concretiza plenamente. Em Apocalipse 22, versículo 12, Cristo nos diz: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. O galardão de Cristo não se baseia nas nossas perfeições, mas na graça divina que nos permite ser salvos. Portanto, o juízo final não deve ser um motivo de desespero, mas de esperança, pois nele se revela a vitória do amor de Deus sobre o mal. Quando chegarmos diante de Deus, Ele nos acolherá como filhos e não como estrangeiros. O Apocalipse, não apenas o fim, mas o começo de tudo. O conceito de Apocalipse muitas vezes é entendido de maneira negativa, uma catástrofe global, um desastre de proporções cósmicas. Contudo, o termo Apocalipse vem do grego e significa revelação. O Apocalipse de João, portanto, não é uma descrição do fim do mundo como uma destruição total, mas a revelação de Deus em toda a sua glória. A vitória final sobre o mal, a restauração do mundo e a criação de um novo céu e uma nova terra são as promessas que nos são dadas. Em Apocalipse 21, versículo 1, João descreve a visão do novo começo. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. O Apocalipse é, portanto, a revelação de um novo início, onde a promessa de Deus de renovação se cumpre. Para nós, isso significa que mesmo diante das dificuldades e dos momentos de tribulação, podemos ter a certeza de que o final da história é marcado pela vitória de Deus e pela restauração plena da criação. O chamado à santidade, uma vida preparada para o encontro com Cristo. Como podemos então viver com essa esperança e preparação constante? O chamado à santidade é claro. A santidade não significa ser perfeito ou isento de falhas, mas viver de acordo com o propósito divino, buscando refletir o amor de Cristo em cada aspecto de nossa vida. Devemos nos esforçar para ser como Cristo em nossas ações diárias, seja em nossa família, no trabalho ou na sociedade. O chamado à santidade é um convite para viver com vigilância e fidelidade. Em 1 Pedro 1, versículo 16, somos exortados: sede santos, porque eu sou santo. A santidade está em viver com autenticidade, em buscar perdão quando erramos e em cultivar a virtude em todas as nossas ações. Essa preparação espiritual não é algo que aconteça de forma passiva, mas requer um compromisso ativo em seguir o exemplo de Cristo, vivendo a esperança cristã. O fim dos tempos é um tema que nos desafia a olhar para o futuro com esperança e fé.
Não devemos temer o juízo final, mas, ao contrário, abraçar a promessa de restauração e vitória que Deus nos oferece. A vigilância não é apenas sobre esperar um evento cataclísmico, mas sobre viver diariamente em preparação para o encontro com Deus. Nossa espiritualidade deve ser marcada pela esperança, pois sabemos que em Cristo temos a certeza da salvação. Portanto, diante da profundidade de tudo o que discutimos, convido você a refletir sobre sua vida espiritual. Como você está se preparando para o encontro com Cristo? O que, em sua vida, precisa ser renovado, purificado ou transformado? Não deixe para amanhã o que Deus deseja fazer em seu coração hoje. Se você sentiu que este vídeo tocou seu coração, compartilhe suas reflexões nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar acompanhando nossos vídeos. Prepare-se para o encontro com Deus todos os dias, vivendo a esperança cristã com coragem e confiança. Que Deus abençoe sua jornada espiritual e até o próximo vídeo.